Olá, boa noite a todos. Aqui é Rafael e minha frase de hoje é: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Chico Xavier. Da minha parte, boa noite a todos também. E a frase é de André Luiz. Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. Muito bem. Então, começando hoje mais um ESGcast, episódio de número 8, né? Número 8. Estamos avançando no nosso curso, né? Avançando. Hoje a gente começa um novo módulo, né? Entramos no segundo módulo do ESG, que é o Princípios Básicos da Doutrina Espírita. Temos aí mais 19 aulas nesse segundo módulo, temos mais 19 episódios para gravar pela frente e para o pessoal acompanhar, né? Temos um longo trajeto, né? Temos um longo trajeto, mas vai ser gostoso. Mas será feito com muito carinho e com muito amor. Vai ser bom. Eu vou colocar no blog, para quem tiver curiosidade, o tema de todas as nossas próximas 19 aulas, que é desse segundo módulo. Temos aí pela frente a aula de hoje, o nosso tema de hoje, Prova da Existência de Deus. Vamos ter aulas como a origem e natureza dos espíritos, vamos ter aulas sobre mediunidade, vamos ter aulas sobre reencarnação, sobre mundos transitórios e por aí vai, né? Então tem bastante coisa legal para a gente discutir nesse segundo módulo, né? São temas que já entram bem na doutrina espírita e temas interessantes, né? Quando se fala de reencarnação, quando se fala da origem dos espíritos. Então são temas assim que já nos deixam bem à vontade quanto ao ensino verdadeiramente da doutrina espírita, né? É verdade. Então tá, vamos deixar aqui o nosso contato para o pessoal que quiser escrever e entrar em contato com a gente. Pode nos mandar e-mail para esdcast@esdcast.com.br. Pode curtir nossa página no Facebook, que é o facebook.com/esdcast, ou ainda nos seguir no Twitter, que é @esdcast. Certo? É verdade. Caminho existe bastante, né? Vamos lá. O que a gente precisa, na verdade, é que as pessoas entrem em contato conosco, né? Nos digam como que estão recebendo o curso, como é que está a elaboração das matérias. Está fácil de entender? Está difícil? Precisa melhorar alguma coisa? Isso, precisamos melhorar alguma coisa. É importante para nós, né? Verdade. Então tá, eu acho que já podemos ir direto para a aula, né? Vamos... nosso tema de hoje, como eu já falei, é a provas da existência de Deus. Vamos dar uma discutida sobre isso, né? Vamos, com certeza. Então tá, vou só fazer uma oração inicial para a gente fazer uma aula tranquila. Vamos nos concentrar um minutinho, elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a presença dEle, da sua luz, da sua sabedoria, solicitar que o nosso Mestre Jesus e amigo esteja sempre conosco, nos iluminando e nos guiando. Que os bons espíritos estejam conosco também na aula de hoje, acompanhando nossos queridos ouvintes, os nossos amigos, que nos inspirem a ter uma boa aula e conseguir passar a mensagem que a gente está se propondo a passar. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, começamos a aula, né? Vamos começar a aula, então. Vai lá. Nosso tema é provas da existência de Deus, né? Então, assim, falar de Deus, da existência de Deus, é algo bem difícil, bem complicado. Por quê? Porque nós, com a nossa evolução, no estágio que nós estamos, nós não conseguimos ainda entender a essência de Deus. Definir precisamente, né? Definir, né? Aliás, Kardec foi muito feliz quando ele fez a pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos. Então ele pergunta aos espíritos de luz, que é Deus? Certo. Veja que ele não identificou como o que é Deus. Ele tirou o porque senão ele estaria individualizando e você teria que ter uma resposta sabendo da essência de Deus.
Como nem os espíritos de luz, que têm o seu conhecimento, mas também é limitado, eles responderam de uma forma também muito inteligente a pergunta feita por Kardec, que foi: que é Deus? Então, nessa resposta, os espíritos dizem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É interessante, né? Pronto, né? Resume bem. É a causa de tudo. É. Tudo que vemos à nossa volta, tudo que existe, absolutamente tudo. Tudo o que não foi criado pelo homem, né? Tudo que não foi criado pelo homem. Dá para considerar criado por Deus. Criado por Deus. Esse é um bom exemplo para se entender que Deus existe, né? Sim. Porque poderia se perguntar assim: aonde que a doutrina, né, a doutrina espírita, encontra uma resposta capaz de provar a existência de Deus? Muitas pessoas podem fazer esse questionamento para nós, né? Sim. E aí nós podemos dizer que existe uma lei, um axioma que todos nós usamos, que não existe uma causa sem efeito. E o efeito é o que a gente estava falando agora. É tudo que existe à nossa volta, que não foi obra do homem, portanto, é obra de Deus. É obra de Deus. Basta olhar para a natureza, né? Basta olhar para o nosso planeta como um todo. Tu encontra a prova de Deus em todos os lugares. Então, veja bem. Vamos olhar para o universo, né? O universo. Milhões e milhões de galáxias, bilhões de planetas neste universo que o homem conhece muito pouco, apesar de ter avançado muito no conhecimento. Mas toda essa engenhoca, vamos dizer assim, funciona harmoniosamente. Cada um... Oi, pode falar. Eu ia comentar, tu falou do universo. O próprio Albert Einstein reconhecia a existência de Deus, né? Ele falava que Deus era a fonte necessária da própria energia, que dá o primeiro impulso a tudo que se move no universo. No universo. Muitos cientistas, estudiosos, sábios, se curvaram diante da divindade, né? Assim também como outros negaram a existência de Deus. E negam, né? Tem muitas pessoas Tem gente que até hoje nega, né? Nega a existência de um ser superior. É uma pena que assim se coloquem, né? Que assim se posicionem. E a gente pode pensar assim: poxa, mas é uma pessoa tão inteligente, é um cientista, e nega a existência do Pai Criador. Mas nós devemos de entender também que nesta encarnação ele veio com esta proposta de desenvolver a sua inteligência. Sim. Porque quem nega a existência de um Pai Criador não tem o seu lado moral desenvolvido o bastante para entender, né, que nós existimos em função de um Pai Criador. Um Pai Criador de ter a sensibilidade de sentir isso, né? É verdade. Então, tem uma pequena historinha que circula aí pela internet, e deve ser já do conhecimento das pessoas, que fala de um velho árabe. Esse velho árabe, trabalhava para um caravaneiro, aqueles caravaneiros que cruzavam o deserto, né? E esse velho árabe, ele orava todas as noites com muito fervor e com muito carinho. Tanto que chamou a atenção do caravaneiro. E o caravaneiro, então, lhes questionou: por que oras com tanta fé? Disse o caravaneiro ao velho árabe: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabes ler? O fiel de Deus então respondeu ao caravaneiro: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim?
indagou o chefe admirado. E o servo humilde então explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra, respondeu o chefe da caravana. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou. Quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe, depois, se foi um carneiro, um cavalo, um boi ou um camelo? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso. Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Quer dizer, Deus, mesmo sendo invisível, Deus mesmo sendo invisível aos nossos olhos, Ele nos deixa seus sinais. Deixa suas marcas, né? Estão aí. Basta que a gente queira olhá-los, né, vê-los e entender que aquilo ali não é obra do homem. Então não pode ser obra do acaso, né? Logicamente. Não sendo obra do acaso, obviamente, é obra de Deus. Tem ainda quem questione, mas não foi Deus que criou o mundo e o universo em 7 dias, né? E sim, a evolução, a ciência está mostrando aí que são bilhões e bilhões de anos. E a gente também sabe que esses bilhões e bilhões de anos foi Deus quem criou cada partícula desse planeta, né? Foi Ele quem proporcionou cada evolução do universo nos seus bilhões de anos. Não foi realmente em 7 dias, mas foi Deus quem proporcionou a criação do universo e dos planetas ao longo de seus bilhões de anos, não é verdade? É verdade. Isso, inclusive, é uma controvérsia, né? Porque a Bíblia fala nos 7 dias, 6 dias da criação, né? Sim, e o 7º de descanso. Então, aquelas pessoas, certas religiões também, que veem na Bíblia somente a letra e seguem, então, aquilo ali como se fosse uma lei, né? Fosse uma determinação divina. E acreditam piamente que Deus criou o mundo em 6 dias. Mas a ciência, como tu acabou de relatar, está a afirmar que são eras, né? Períodos. Sim. Cada dia considerado lá na Bíblia são, sei lá, bilhões de anos. A transformação que o planeta passou, né? Que o mundo passou, que teve que passar, para que chegássemos nos dias de hoje. Eu não sei se estou falando besteira, e se alguém que estiver ouvindo achar que está errado pode me corrigir. Se eu não me engano, o planeta Terra os cientistas estimam algo em torno de 4 a 5 bilhões de anos de formação do planeta. Né? Mas, de novo, né? Deus proporcionou essa criação desse planeta. Né? Só por causa dele que a gente está aqui hoje, ao longo desses bilhões de anos. Ao longo desses bilhões de anos, com certeza. Com certeza mesmo. Eu acho que, para quem ainda é mais materialista, desde a formação de cada átomo, de cada molécula desse planeta, é que nem você falou, qual é a causa disso tudo? Né? Só pode ter uma, é Deus. É Deus. Só pode ter uma. Agora, tem os materialistas, tem os ateus, que não acreditam na divindade, né? Acreditam apenas no momento em que vive. Os materialistas acham que a vida é somente essa que você vive. Morreu, acabou tudo. Eles, os materialistas, infelizmente, no erro em que vivem, vão conhecer a realidade quando passarem para o mundo espiritual e chegando lá vão ver o erro em que viveram, né? Em não acreditar em Deus, em serem materialistas, em buscarem somente os prazeres da vida na Terra, né? Mas assim, me corrija se eu estiver errado. Mesmo esses materialistas que acreditam que morreu, acabou, eles poderiam pensar da seguinte maneira,
Então, não precisamos seguir lei nenhuma, não precisamos... Para que eu preciso ser bom? Para que eu preciso ser justo? E se a gente parar para pensar, exceto criminosos mais graves, mais críticos, acho que 90% da população desse planeta pensa em fazer o bem, pensa em ser bom, pelo menos, né? Independente se acredita em Deus ou não. Eu acho que, apesar da pessoa ser materialista, eu acho que a crença em algo de bom depois que morre é inerente, está lá cravado dentro dela. Ela só não deixa sair por birra, às vezes, eu acho. Mas está lá. Eu acho que todo mundo, no seu íntimo, sabe que Deus está lá esperando para a gente do outro lado, né? Essa é uma ideia inata do homem. Desde os primórdios, o homem pensa que sabe que tem um ser superior. Deus dos primórdios mesmo, porque o homem, na sua história, ele sempre cultuou uma divindade. Exato. Algo superior, né? Uhum. Então eles tinham na época o seu Deus da chuva, Deus do trovão, né? Criavam a divindade para tudo que existia, que eles não conseguiam entender. Era a forma deles encontrar a causa para as coisas que não entendiam. Por isso, então, os povos politeístas, isso, né? Mesmo. Porque eles tinham divindade para a chuva, para a planta, para a fertilidade, para a beleza, pra tudo eles tinham um Deus. Mas como se diz assim, é a ideia inata de que existe um ser superior. Exatamente. Comandando alguma coisa. Eles tinham dessa forma, mas não deixava de ser uma crença em Deus. Exatamente. Né? É como eu falei, eu conheço gente que não fala explicitamente, eu sou ateu, mas assim, não crê que Deus exista exatamente ou não liga para isso. Mas é uma pessoa boa, é uma pessoa que crê na justiça, em fazer o bem ou ser uma pessoa boa. Isso por si só já mostra que ele sabe de alguma maneira que tem que ser bom, né? Que do outro lado vai encontrar alguma coisa, independente de qualquer coisa. Independente de acreditar ou não, isso está no íntimo da pessoa, exato, né? Exato. É verdade. Já que Deus é a inteligência suprema, né? Isso acredito que prova, mais uma vez, porque todos nós viemos do mundo espiritual. Né? A gente sabe de reencarnações sucessivas, a gente é criado do mundo espiritual. Então tu sabe lá que Deus existe. Apesar da sua perda de memória temporária, isso vem inato dentro de ti, né? Vem inato. Exatamente. É uma pena que em reencarnando o homem não traga esse conhecimento, né? Porque no mundo espiritual ele sabe que existe um ser superior. Logicamente, né? E muitas vezes ao reencarnar, é que assim, o desenvolvimento intelectual e moral do homem, ele não se dá, quase nunca se dá junto numa encarnação só. Lógico. Então, em algumas encarnações, o homem desenvolve o intelecto. Em outras, ele desenvolve o moral. Por isso, muitas vezes tu vê inteligências, né, como grandes inteligências da Terra, negando Deus. Ele desenvolveu só o intelectual. E o moral ele vai desenvolver, não tenha dúvida. Será em outras reencarnações, né? Exatamente. E a gente tem que pensar em Deus, né, como uma entidade, uma luz, que é infinito, que é eterno, que não teve começo, que não vai ter fim, né, que é um ser incriado, que é um ser absoluto, que tem suas leis, né, porque Deus tem suas leis. E essas leis, elas não mudam. Elas são e serão sempre as mesmas. Então, tem pessoas que acreditam na ressurreição. Nós, espíritas, na reencarnação. Exato. Então, tem pessoas que acreditam que é possível ressuscitar depois de morrer, já que na história Jesus ressuscitou. Sim. Sabemos nós que Jesus apareceu em espírito para seus apóstolos, se materializou, porque o corpo, apesar de ninguém saber o que foi feito do corpo de Jesus, ele é matéria. E como matéria, ele se decompôs. E não tem mais volta.
Então eu já tive pessoas que disseram, mas para Deus nada é impossível. Realmente, para Deus nada é impossível. Uhum. Só que ele, Deus, não derroga as suas leis. Uhum. Se ele criou a lei de que a matéria se decompõe, jamais ele vai contra essa lei para ressuscitar um morto, alguém que já se foi há talvez milhares de anos, e vai ressuscitar naquele mesmo corpo. Exato. Então, isso quer dizer que as leis de Deus são imutáveis. É como a gente tinha citado, claro, a gente respeita todas as religiões aqui. Todas as religiões têm um ponto em comum, que é seguir Deus e chegar até Ele. Mas tem alguns pontos, óbvio, né, que as religiões se divergem. Esse é um deles em que o Espiritismo se diverge das demais religiões. A gente, num desses pontos, a gente acredita que Jesus não ressuscitou, né? Qual foi o caso que a gente citou na aula passada, que teve um espírito que ficou se materializando para as pessoas... da Cat King. Isso, da Cat King. Então, só para as pessoas terem uma ideia, espíritos mais evoluídos, de uma evolução um pouco maior, eles conseguem se materializar. Eles conseguem tornar o seu perispírito mais denso o suficiente para que qualquer pessoa possa ver, não precisa ser necessariamente um médium. Bom, se qualquer espírito mais evoluído consegue fazer isso, Jesus foi simplesmente o mais evoluído que passou aqui pela Terra. Ou seja, ele é o nosso regente, o regente do planeta. Então ele conseguia fazer isso de uma maneira que você olhava para ele e realmente acreditava que era um corpo físico, passível de ser tocado, não é verdade? Sim, tocado. Tanto é que, sentido. Tanto é que ele pediu para os seus apóstolos tocarem nele. E ele de fato, né? Isso, e ele de fato estava lá. Claro que para aquela época ninguém ia entender que ele se materializou de perispírito ou qualquer coisa do gênero. Então sim, para eles Jesus ressuscitou num corpo físico, né? E a gente, estudando espiritismo, sabe que não foi o corpo físico que ele habitava, é que ele morreu e se decompôs, né? Ele só se materializou entre os apóstolos. Existe um mistério, sem dúvida nenhuma, né? Porque ninguém sabe o que foi feito do corpo de Jesus, né? Sim. Quem sabe se um dia a gente vai saber, quando ir para o mundo espiritual, quando nos sermos seres mais evoluídos, né? Uhum. Mas tudo isso, né, a gente está falando para demonstrar as leis divinas, as leis que Deus criou, né? Porque Deus, ele sendo soberanamente bom e justo, ele jamais iria fazer leis que em outra época ele fosse tomar atitude diferente daquela lei, quebrar, né? Aquelas leis, né? De maneira nenhuma, né? E Deus, sabemos nós, que ele é imaterial. É um espírito puro, que forçosamente ele é único. Se outro existisse, seria Deus também. Então, muitos questionamentos quando se fala das forças do mal, o diabo, o demônio, sei lá o quê. Se existisse o diabo, se existisse o demônio, seria uma criação de Deus. Ainda assim seria, né? Mas Deus não ia criar uma força maligna para entrar em confronto com ele. Então, se a gente olhar por esse lado, a gente vai ver a beleza e a suprema inteligência do nosso Pai Criador, que jamais ele iria criar algo para fazer mal aos seus filhos. Porque o diabo, o demônio, só faz o mal. Em teoria, né? Na verdade? Sim. Então Deus não faria isso jamais. Sim. Mas isso é assunto para outra matéria, para quando falarmos de espíritos, diz assim, sem evolução, né? Na verdade, diabo, demônio são espíritos grosseiros, tremendamente embrutecidos. Sim. Se dedicam exclusivamente ao mal. Exato. Então, esses são os demônios que vivem por aí atrapalhando a vida da humanidade, fazendo mal para a humanidade, né? Aí alguém pergunta, mas se Deus é tão bom assim, como é que permite? Né? Já que Deus é soberanamente justo e bom, mas é exatamente por Deus ser justo e ser bom que ele permite que esses espíritos malignos andem por aí, porque é o livre-arbítrio deles. Sim. E Deus não interfere no livre-arbítrio. Olha como Deus é maravilhoso, Exatamente. Né?
Ele nos deu esse poder, nos deu essa força, e ele não interfere nela. Se eu quiser ser mal, eu serei mal. Exato. Assim como se eu quiser ser bom, melhor para mim, né? Sim, com certeza. Eu tava, enquanto o senhor falava, procurando aqui uma questão do Livro dos Espíritos, sobre aquilo que nós falávamos do sentimento inato que as pessoas têm de Deus, né? Da divindade, né? Da própria divindade. Na questão 6, tem uma pergunta assim, ó. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Aí a resposta é bem simples. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Então, ou seja, olha só, né? É um sentimento que é inerente a todo mundo. Independe de cultura, né? De cultura e de educação, ou da própria evolução tecnológica, ou da própria civilização que você está vivendo aqui na Terra. Sem dúvida nenhuma. Porque, bem como diz a resposta, se fosse uma questão cultural, como que os indígenas tinham a ideia, a sensação ou a intuição de um ser superior, né? Sim. E se voltavam para esse ser, cultuavam esse ser. Exatamente. Então jamais eles poderiam acreditar que existisse um ser superior, porque não tinham cultura nenhuma, né? Exatamente. Então olha como esse nosso Deus é maravilhoso, né? Colocou no íntimo de cada um a crença da sua existência. Mesmo porque, né? Viemos dele. Então, viemos dele. Tu sabe que ele existe. Tu pode demorar para entender isso. Uns mais, outros menos. Mas tu sabe que ele está lá. É um sentimento que todo mundo tem. É verdade. Então, como eu falava no começo, né? É um pouco difícil você falar da existência de Deus, porque primeiro nós não temos condições morais, né? A nossa elevação moral não nos permite ainda entender a essência de Deus. Exato. Aí tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos que questiona se algum dia nós entenderemos, né? Uhum. Sim, algum dia nós vamos entender, dependendo da nossa evolução. Aliás, tudo que diz respeito a nós em relação a Deus, ao mundo, a tudo na vida, sempre os espíritos estão alertando. Depende da vossa evolução. Depende de cada um. Então, se nós formos em busca da nossa evolução, formos em busca do nosso crescimento pessoal, nesta vida não iremos entender coisas como a gente está discutindo agora, que é a essência de Deus. Mas em vidas futuras, com alguma evolução que a gente possa ter adquirido, a gente aos poucos vai entendendo, né? Exatamente. Essa questão, porque é uma questão muito grave, a questão da existência de Deus, né? A gente está tentando aqui, numa aula, discutir o assunto, mas é assunto para N discussões, né? É muito complexa essa questão. Bem complexa. No nosso texto, que vai estar disponível para quem nos acompanha, está bem claro, né, quando fala do efeito sem causa, né? Diz assim, racionalmente, não é possível admitir um efeito sem causa. Não é possível, né? Você está vendo um efeito sem que exista uma causa. Sem que exista o que causou aquele efeito. Isso, exatamente. É verdade. Então, não é preciso nem muita inteligência para a gente acreditar e ver e afirmar, né, que aquele efeito, que não é obra do homem, tem que ser obra de um ser superior. Exatamente. Tem que ser, né? E o que não é possível admitir um efeito sem causa vale, acho que, para tudo, inclusive para as leis da ciência, né? Inclusive. Não acho que cientista algum vai admitir um efeito sem causa, por mais que não ache que a causa seja Deus, mas que tem que ter uma causa, tem que ter. Né? Pode ser a causa dos estudos que ele faz, dos inventos, né? Exatamente. Então, gerou um efeito porque tem uma causa. Mas é a máquina que fez. Tudo bem, mas aquela máquina é produto da inteligência de um homem, que por sua vez criou aquela máquina que produziu tal efeito. Beleza, está explicado. Agora explica também dessa mesma forma por que astros, planetas, sóis se mantêm na sua posição, na sua trajetória, cada um fazendo o seu movimento
de rotação, de translação, em períodos iguais, eles não se chocam, não se batem. E isso está lá no alto, harmoniosamente colocado. Exato. Quem rege toda essa estrutura, todo esse universo? Foi Isaac Newton que declarou, eu tenho aqui numa frasezinha, ele declarou-se impotente para explicar o movimento dos astros somente pelas leis da mecânica. O próprio Isaac Newton, né? Ou seja, só Deus para ser a causa disso tudo. É verdade. A ciência, por mais que queira explicar, vai ter que se curvar à providência divina, porque eles não têm como explicar a criação daquele movimento, daquele astro, daquele sol. Exatamente. Não tem como a ciência dizer, não, isso aqui se criou dessa forma. Eles até tentam, existem teorias, mas são teorias. São teorias ainda. Cientificamente não está explicado, né? Exatamente. Então, falando ainda sobre a nossa evolução, né? Diz no texto 2 que a história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau de intelectualidade dos povos e de seus legisladores, compreendendo aos movimentos civilizadores, a poesia dos climas, as raças, a florescência de diferentes povos, enfim, os progressos espirituais da humanidade. Descendo pelo curso dos tempos, assistimos sucessivamente aos desfalecimentos e tergiversações dessa ideia imperecível, que às vezes fulgurante e outras vezes eclipsada, pode, todavia, ser identificada, sempre nos fastos da humanidade. Então, reforça tudo que a gente falou, né, tudo que a gente está tentando colocar nessa matéria, que entender Deus depende da nossa evolução. Exatamente. Hoje o que a gente pode entender de Deus é isto, é que Ele existe, que é a inteligência suprema, que é a causa de todas as coisas, e é só por aí, né? Mas também veja bem, quando você entende e afirma e aceita que Deus é a causa primária de todas as coisas, isso é muito amplo. É gigante isso, né? Isso é verdade, isso é gigante. Se tu parar para pensar nessa simples frase, é muita coisa. Porque engloba tudo que nós conhecemos. O que não conhecemos não é para esta vida, né? Mas tudo que está à nossa volta, tudo que está diante da nossa capacidade de entender, é a criação de Deus. É imenso esse conceito. É bem complicado. É verdade? Eu acho que vale a pena a gente ler aqui as 3 primeiras questões do livro dos Espíritos. Quer ver? Só para o pessoal ter uma ideia. A primeira questão a gente já leu, né? Que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí vem a pergunta 2. Que se deve entender por infinito? Aí a resposta. O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Muito bem. Aí a questão 3 diz assim. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? A resposta é exatamente o que a gente já vinha falando. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira. Ou seja, não temos linguagem suficiente para definir Deus, né? Não temos. Então vamos ter que nos conformar com aquilo que é possível, né? O conceito de Deus, que é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Exato. Que Deus está no íntimo, né, de cada um, está na consciência de cada um, independente da sua crença, da sua evolução. Deus está lá e o homem tem esse sentimento de que existe algo superior a ele. Que Deus é o Criador de tudo e de todos, é o que tem para o momento.
É isso aí. Não é verdade? É verdade. Então tá, eu acredito que era mais ou menos isso que a gente poderia falar sobre as provas da existência de Deus, né? Se alguém que estiver nos ouvindo, tiver um questionamento ou quiser colocar o seu ponto de vista, todo ponto de vista é bem-vindo. Com certeza. Né? Até para a gente discutir na leitura de e-mails, numa próxima aula, é um assunto muito interessante. Até fica a pergunta, se alguém quiser, qual é o teu sentimento de que é Deus? Né? Acho que cada um tem o seu próprio sentimento do que é Deus no seu íntimo. Né? Então fica a pergunta no ar para quem quiser nos responder. Qual é o teu sentimento de que é Deus? Eu acredito que seria bem interessante, né, que as pessoas se manifestassem, né, e dissessem a sua opinião a respeito de o que entende por Deus, o que é Deus, né? O que é para si Deus, né? É verdade. Então tá, acho que podemos fechar a aula com essa pergunta, né? O que tu acha? Deixamos no ar, né? Exato. E vamos ver qual é a nossa próxima matéria, então? Nossa próxima matéria, até onde eu tenho aqui, é os atributos da divindade. Vamos discutir os atributos de Deus. É isso? Bem interessante esse tema. Outro tema também bastante complexo, diga-se de passagem. Muito interessante. Então vamos encerrar, né, o nosso bate-papo de hoje. Fazer a prece final. Por favor. Eu convido a todos que nos ouvem para um momento de reflexão, um momento em que possamos pensar nesse nosso Deus, infinitamente justo e bom, esse Deus que criou tudo e a todos, esse Deus que nos provê de todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que nos tem dado. Obrigado por esta oportunidade de podermos estar falando em Teu nome. Obrigado pela vida, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor. E a Jesus, esse companheiro de todas as horas, esse amigo inseparável, a quem pedimos humildemente que esteja entre nós, faça parte da nossa família, nos abençoa, nos clareia, nos ilumine e nos ajude a bem entender o Teu Evangelho, mestre amigo. E que possamos praticar o Teu Evangelho no nosso dia a dia. E assim, querido Jesus, em Teu nome, em nome do nosso Pai Maior, nós encerramos a nossa aula dessa noite, rogando a Ti, mestre amigo, que a Tua paz e Teu amor permaneça entre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos e até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem.